Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Pandemia acabou com quase 8 milhões de postos de trabalho. Governador do Amazonas é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de desvios na saúde. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O desemprego atinge 12 milhões e 700 mil brasileiros. Os dados do IBGE se referem aos meses de março, abril e maio e já refletem a pandemia. Notícia preocupante, né, Thiago Américo? Quantos postos de trabalho foram perdidos? Olá, Camila. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Uma notícia triste: mais de 7 bilhões de postos de trabalho foram fechados por conta da pandemia. É a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. Menos da metade das pessoas em idade de trabalho estão empregadas. O número de pessoas com carteira assinada também chama a atenção. São menos de 32 milhões de brasileiros, uma queda de 7,5% em relação ao trimestre anterior. Camila, os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE e o desemprego atingiu fortemente dois setores importantes. Um deles é o setor do comércio e o outro dos trabalhadores domésticos. Camila. E também os trabalhadores informais, né, Thiago? Obrigada pelas informações. E termina hoje o prazo para entrega do imposto de renda. Atenção para as informações da Daniela Salerno. Dani, bom dia para você. Muita gente deixou para a última hora, para variar, né? Como sempre, Camila, bom dia a você e a todos. Olha, até às 9 horas da noite de ontem, a Receita Federal havia recebido 28 milhões de declarações. Isso significa que ainda faltam pelo menos 4 milhões, já que a expectativa é chegar aí a 32 milhões de documentos. Quem não entregar a declaração até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, paga uma multa de no mínimo R$ 165. Precisa declarar quem teve rendimento maior que R$ 28.500 no ano passado. Esse prazo foi prorrogado por causa da pandemia. Camila. Obrigada. O governador do Amazonas é alvo de operação da Polícia Federal que investiga desvios na saúde. Natália Teodoro, bom dia para você. A suspeita é de superfaturamento na compra de equipamentos? É isso, Camila, bom dia para você. O Wilson Lima é um dos alvos da operação. De acordo com as investigações, respiradores foram comprados por R$ 60 mil a mais que o preço de mercado. Um desvio de pelo menos R$ 2 milhões. A empresa contratada é uma revendedora de vinhos. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. A busca sendo feita aqui na casa do governador, que está em Brasília, no gabinete e na Secretaria de Estado de Saúde. O Wilson Lima teve um celular apreendido lá em Brasília. Camila. Obrigada, Natália. O Ministério da Agricultura definiu as regras para combater a nuvem de gafanhotos que pode chegar ao sul do país. A Vanessa Lima tem os detalhes de Brasília. Bom dia, Vanessa. Bom dia. O Ministério da Agricultura autorizou o uso de agrotóxicos para combater essa praga e indicou a dosagem para isso. Os defensivos podem ser aplicados por aviões e tratores. E agora pela manhã, o ministro Paulo Guedes participa de uma videoconferência com deputados. Ele fala sobre as ações de combate ao coronavírus, entre elas está o auxílio emergencial. E o presidente Jair Bolsonaro deve falar hoje à tarde sobre a prorrogação de mais 2 meses de R$ 600 de mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Camila? Tá certo, Vanessa, obrigada. E pesquisadores chineses descobriram um novo vírus em porcos com potencial para causar uma pandemia de gripe. Ana Paula Gomes, esse vírus teria uma alta capacidade de infectar humanos. É isso? Boa tarde para você. Bom dia para você, Camila. Infelizmente, exames comprovaram que vários trabalhadores da indústria de carne suína foram infectados. Esse vírus ele tem uma estrutura parecida com a H1N1 da gripe suína, que matou cerca de 250 mil pessoas em todo o mundo. Agora, especialistas já tentam controlar a disseminação de mais esse vírus. Aqui na Europa, a Universidade de Barcelona confirmou que o coronavírus está no continente desde março do ano passado, um ano antes das autoridades decretarem
pandemia. E amanhã a União Europeia reabre as fronteiras externas com restrições de entrada para, por exemplo, americanos, russos e brasileiros. Camila. Obrigada pelas informações e chega ao fim esta edição. Eu volto logo mais com outras informações do Brasil e do mundo. Eu te espero. Até lá.